Ó Senhor Deus, por que ficas aí tão longe? Por que te escondes em tempo de aflição? Os maus são orgulhosos e perseguem os pobres, que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Os maus falam com orgulho dos seus desejos. As pessoas que exploram os outros desprezam o Senhor e blasfemam contra ele. O homem mau não se importa com Deus por causa do seu orgulho. E ele pensa assim: para mim, Deus não tem importância. Tudo o que esse homem faz dá certo. Ele não pode entender os julgamentos de Deus e zomba dos seus inimigos. Ele pensa assim: nunca fracassarei, nunca terei dificuldades. A sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Ele só fala de desgraças e de maldades. Ele se esconde perto dos povoados, espera ali e mata pessoas inocentes. Como um leão, ele espera no seu esconderijo e espia os que não podem se defender. Fica de tocaia, esperando pelos que são perseguidos. Então pega as vítimas na armadilha e se arrasta dali. Elas são esmagadas e caem, derrotadas pela força bruta. Esse homem mau pensa assim: Deus não se importa, ele fechou os olhos e nunca vê nada. Venha, ó Senhor Deus, e castiga essa gente má. Não te esqueças do que estão sendo perseguidos. Como pode a pessoa má desprezar a Deus e pensar que Deus não a castigará? Mas tu, ó Deus, vês e percebes o sofrimento e a tristeza, e sempre está pronto para ajudar. Os que não podem se defender confiam em ti. Tu sempre tens socorrido os necessitados. Senhor, acaba com o poder dos maus e dos perversos. Castiga-os por causa das suas maldades, até que eles não as pratiquem mais. O Senhor é rei para sempre. Os pagãos serão expulsos da terra dele. Ó Senhor Deus, tu ouvirás as orações dos que são perseguidos e lhes dará coragem. Tu ouvirás os gritos dos oprimidos e dos necessitados e julgarás a favor deles, para que seres humanos que são mortais nunca mais espalhem o terror. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um devocional. Amém. Salmoterapia, sou o Ti. Eu sou a Rafa. O querido Arthur está do lado. Sejam bem-vindos ao nosso canal Ti Rafa Family, que é um canal onde a nossa família abençoa a sua família. Amém. Nós estamos refletindo nesse livro Salmoterapia, do pastor Dr. Jonatas Leone, da equipe do Divinamente, de Jesuscope. E esse livro ele tem um lema que toda emoção é um convite para oração. Amém. Então todos os dias nós lemos um salmo, refletimos sobre isso e compartilhamos com vocês aqui. E o salmo de hoje é o Salmo 10, um salmo para tratar a dor das crises de fé. Então, a Rafa acabou de ler aí os Salmos 10 inteiro, e a partir de agora ela vai ler aqui. Quer que eu segure, Arthur? Nem tá vendo o livro. Tá. Certeza? Uhum. Existem momentos em que perguntas difíceis precisam ser feitas para Deus. Por exemplo, talvez essa pergunta já tenha assolado ou esteja assolando seu coração. Por que Deus parece estar escondido em momentos de angústia em que tanto precisamos do socorro de Deus? Ou ainda, por que em muitos momentos de necessidade nós procuramos e não o achamos? Sobre esse assunto, descobri uma verdade lendo o Salmo 10. Deus não tem problemas com nossas perguntas difíceis, até porque a verdade nunca tem medo de ser questionada. Quem tem medo de perguntas difíceis é a mentira, pois sem dúvidas entrará em contradição. João Batista teve coragem de fazer perguntas difíceis para Jesus, diante da crise de fé que ele enfrentou. Esse mesmo João Batista havia ouvido o próprio Pai dizendo para Jesus: Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E visto o Espírito pousar sobre Cristo em forma corpórea de uma pomba. Batista preparava o caminho para Cristo e anunciava com ousadia diante de Jesus: Eis aí o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele, diante das dúvidas, manda seus discípulos perguntarem a Jesus: És tu mesmo ou esperamos outro? Porém, diante da aparente incredulidade da crise de fé, Jesus não descredibiliza João Batista. Pelo contrário, Jesus o honra. Dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que este homem fazendo perguntas difíceis, com o perdão da paráfrase. O problema não é ter dúvidas sobre Deus, mas duvidar de Deus. Ter dúvidas é não entender tudo o que Ele está fazendo. Duvidar é desconfiar das respostas de Deus para nossas perguntas. A resposta para essa pergunta difícil, porque Deus parece estar escondido quando estamos sofrendo, vem em 3 partes. Parte 1. Ele nos vê mesmo quando não o vemos. O cenário é de medo, raiva e pavor. E essas emoções têm o profundo poder de distorcer e obscurecer a nossa visão. Na realidade, o que está acontecendo é que nós não estamos vendo o Senhor durante os tempos difíceis, em virtude das distorções da nossa alma batida. Tal como os discípulos em meio à tempestade tinham uma visão distorcida de Jesus, a ponto de acharem que era um fantasma, assim também nós podemos ter nossa visão e nossa compreensão comprometidas pelo sofrimento. Mas veja o que o salmista diz no verso 14:
mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Observas para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Deus nos vê quando nós não o vemos, e também quando não vemos por isso. O chamado da fé é para confiarmos no que ele diz, e não no que enxergamos. Nossos sentimentos são enganosos, e nossa visão é iludida pela nossa alma em tempestade. Contudo, ele nos vê, como viu Agar em seu desespero. Deus, porém, não apenas nos vê como um espectador passivo. Ele toma também nossos sofrimentos em suas mãos, as mãos que foram gravadas com cravos profundos, que escrevem em nossa alma as respostas mais profundas para as perguntas mais difíceis. Como Isaías escreveu: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Isaías 49, 15 e 16. As mãos de Jesus, gravadas com cravos, provam-nos que ele não nos abandonou quando nós não estamos o vendo. Deus pode estar como o sol, encoberto pelas nuvens das nossas crises, mas ele sempre está lá. Parte 2. Ele nos ouve, mesmo quando não o ouvimos. Deus não apenas nos vê em nossas crises, como também nos ouve. Eu sou pai de 3 lindas crianças, e se tem algo que amo é ouvir a voz deles. Assim também Deus é um pai amoroso, que ama ouvir o som da sua voz. Por isso quer e ouve a nossa oração. Assim que, ainda que nós não o estejamos ouvindo, ele sempre ouve. Parte 3. Deus nos reanima quando estamos desanimados. O termo reanimar é comum na medicina, minha área de atuação. Usamos esse vocábulo para referir-nos ao processo de ressuscitação cardiopulmonar, diante de paradas cardiorrespiratórias, massagem cardíaca, ventilação, dentre tantas outras manobras. São usadas para trazer de volta à vida alguém que está perdendo. Quando estamos desfalecendo em minhas crises, coisas começam a morrer, mas o Senhor pode reanimar o desanimado. Até os mais fortes e mais jovens podem cansar-se e desanimar com os obstáculos da vida. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. O Deus que vê, ouve e reanima veio encontrar o seu coração hoje, mesmo em meio a momentos de tantas dúvidas. O Senhor não nos abandonou em meio às crises. Mesmo que não o ouvemos, Ele nos vê. Mesmo que não o ouçamos, Ele nos ouve. Mesmo que não sintamos mais força, Ele é a nossa força e o nosso ânimo. Agora são 3 perguntas. Você tem medo de fazer perguntas difíceis ao Senhor e sente que isso o afasta dele? Se este é o caso, abra seu coração, exponha as suas dúvidas, mas creia nas respostas que Ele vai lhe dar. Escreva aí no seu papelzinho. Você já teve ou tem a sensação de que Deus o abandonou em um momento de crise que você enfrentou? Quais sentimentos pode ter obstruído sua visão de Deus neste momento? Você se sente desanimado e precisa recomeçar em alguma área da vida? Escreva aqui em que área você precisa ser reanimado. Muito bom, hein? Muito bom. Olha, uma das partes que eu mais gostei, aquele momento que fala assim, né? Que a verdade não tem medo de ser perguntada, né? Quem tem medo é a mentira. E eu acredito que o Senhor, ele é a verdade, né? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então ele não tem medo de ser questionado. Eu acredito que ele tem até prazer. O Arthur ainda não tá nessa fase, mas daqui uns dias ele vai estar naquela fase de ficar perguntando, né? Ô pai, por que disso? Mas por quê? Arthur, vem aqui com nós. Mas por quê? Por que aquilo? Por que isso? Eu acredito que Deus, ele está esperando a nossa pergunta muitas vezes. Mas o motivo da pergunta tem que ser diferente. A Rafa, ela fala muito sobre isso, né? Você não tem que perguntar o porquê, né? É o para quê, né? É o para quê das coisas, realmente. Não é, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço. Não, Senhor, para que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer fazer na minha vida? Sabe? Então vai ter algum momento que você vai realmente, talvez, ficar com essa visão distorcida, porque muitas vezes, conforme... Eu vou usar um exemplo aqui que acontece comigo e com todo mundo que usa óculos, né? Às vezes, por conta do dia a dia, você vai bater na mão no óculos, ou então o Arthur vai bater na mão e o óculos fica todo sujo. Por um momento eu tenho que tirar ele para limpar. E por esse momento eu não tô enxergando nada. Literalmente nada, que eu não enxergo quase nada. Eu não tô nem vendo onde tá o celular aqui. Mas aí, naquele momento, eu limpo, ou a Rafa limpa,
E a partir do momento que eu volto e coloco, eu estou enxergando 100% ou 90 e tantos por Eu cento. acho também que a primeira pergunta que ele faz ali, se você já teve dúvida, se você já sentiu esse sentimento, eu acho que não é um pecado você, né, colocar para o Senhor ali, Senhor, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tô sentindo isso. Senhor, até perguntar o porquê, né? Depois você vai entender o para quê, mas, tipo, Senhor, por que disso? Por que o Senhor está em silêncio? Porque, às vezes, numa prova ali, em algum momento, o Senhor vai ficar em silêncio mesmo, ele não vai... Ele está nos ouvindo, a gente pode sentir a presença dele, mas às vezes ele não vai falar. Porque é um processo que, por enquanto, você ainda tem que passar. Sabe, olha isso, ontem você foi pra faculdade, nem falei isso pro Thiago ainda, mas falando aqui agora. Eu tava na cama ali, e o Arthur tava dormindo, e eu tava... Jesus! Tá tudo bem, gente. Perdão. E eu tava ali na cama, e eu tava me perguntando, Senhor, o que a gente precisa fazer? Senhor, que passo que a gente deve seguir? E eu acho que isso é um ponto que fala hoje aqui, né? Na hora que eu tava lendo, eu lembrei disso de ontem, que eu tava falando isso. Eu falei, Senhor, e eu fiquei ali acordada e só pensando nisso, né? Tipo, Senhor, pra onde a gente deve ir? O que a gente deve fazer primeiro? Eu confesso que a gente tá perdido, Senhor. A gente tá nadando, e eu não quero morrer na praia. Eu não quero nadar pra chegar e não dar certo. Não é isso. O problema não é o não dar certo, mas o problema é que muitas das vezes a gente não escolhe uma direção, né? E muitas das vezes o Senhor está nos mostrando claramente o que deve ser feito e a gente também não faz, né? E aí, quando eu li essa primeira pergunta, de fato é isso mesmo, né? Você tem medo de fazer perguntas difíceis e se sente que isso afasta dele? Eu acredito que isso não é se afastar, porque ele é nosso melhor amigo. E como melhor amigo, a gente tem que ter essas conversas. A gente mostra o íntimo do nosso coração. Até porque ele já sabe tudo que passa no nosso pensamento, no nosso coração, na nossa vida, em tudo. Mas ele quer ouvir as nossas orações. Ele quer ouvir aquilo que a gente precisa. Assim como em várias passagens ele pergunta assim, o que queres que eu te faça? Ele quer ouvir a pessoa. Às vezes a pessoa não quer uma cura, às vezes a pessoa quer outra coisa. Então ele pergunta o que ele quer que ele faça na nossa vida, né? E ontem eu tive esse momento com o Senhor, né? E eu nem tinha lido, né, que esse era o próximo. Mas eu perguntei, Senhor, o que fazer? Senhor, tá acontecendo isso, não vou abrir ainda aqui. Quem sabe futuramente, né, a gente conta testemunhos aqui, em nome de Jesus. Mas eu falei, Senhor, por que disso? Para que isso? Deus, o que a gente tem que fazer? Então, eu acredito que no momento certo ele também irá me responder, irá nos responder, né? Eu acredito que muitas vezes, às vezes você vai expor aí suas dúvidas para o Senhor, vai fazer perguntas difíceis e ele não vai te responder na mesma hora. Ele vai trabalhar aí com você durante alguns dias. E talvez pode ser que por um momento vocês não estejam enxergando porque ele tirou aí o seu óculos para poder limpar e a sua visão espiritual conseguir enxergar aquilo que ele tem preparado para você. Porque muitas vezes você não vai conseguir enxergar com essa sujeira aí na sua vista, com a sujeira das lutas, das dificuldades. Dos vícios. De tudo. Então, assim, uma das coisas que você estava falando, né, Rafa, sobre a importância de ser sincero com ele, né? Não é problema fazer pergunta difícil. E aí eu lembrei de uma canção que Deus me deu. Eu não vou cantar ela inteira, vou cantar só um pedacinho. Que ela fala um pouco sobre Tomé. Tomé foi um homem na Bíblia que ele precisou ver para crer, né? Então vamos colocar que o Tomé, ele não se importou de perguntar. Ele não escondeu que ele tinha dúvida, né? Não aconselho vocês serem como Tomé, de precisar ver para crer. Mas eu acho que o ponto de questionar, de indagar, de ter essa dúvida no coração ali, na sua mente, e de colocar para fora, não precisa esconder que você duvidou, que você não está acreditando. Mas igual fala ali no texto, não duvide de Deus. Sabe, tenha dúvidas com Deus, mas não duvide de Deus. Então, que a gente possa refletir um pouco sobre isso, né? Escreva sobre essas perguntas, escreva no papel, escreva no comentário, escreva num bloco de notas, mas não deixa de escrever, não deixa de refletir sobre isso, né? A gente estava fazendo um devocional mais cedo sobre esse outro livro aqui. Se você não conhece, entra aí na descrição, tem o WhatsApp, chama, a gente te coloca no grupo. Isso aqui é somente para quem é casal. E a gente estava falando um pouco sobre a geração de hoje em dia, que é uma geração do entretenimento, né? Uma geração que se esconde de pensar, de refletir, de reflexionar sobre algumas coisas. E a gente não pode chegar nesse ponto. A gente precisa sempre estar pensando, refletindo, orando e meditando naquilo que o Senhor tem para falar conosco. Né? A canção ela é mais ou menos assim, ó. Tomé não escondeu
quando ele duvidou, sua pequena fé logo aumentou. Então aumente minha fé, eu quero crer em Ti, Senhor, e ser capaz de viver o sobrenatural. Então aumente minha fé, eu quero crer em Ti, Senhor, e ser capaz de viver o sobrenatural. Porque a fé é um firme... não vou cantar inteiro, senão vocês não vão ver o lançamento depois. Mas fala que a fé é um firme fundamento daquelas coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. Eu não esperava ter dúvida, mas agora eu creio mais em Ti. Então, assim, que essa canção, que esse devocional possa ter falado muito contigo. Amém. Não tem problema você ter uma crise de fé. Eu tenho certeza que é aí que você vai crescer mais, né, Rafa? Amém, verdade. É quando você duvida que aí você fala assim, agora não eu tenho... duvida de quem é Deus, né? Deixe bem isso. Quando você duvida daquela situação, quando você não entende, quando vem uma dúvida. Você pode ter dúvida, mas não duvidar, né? Isso. Eu acho que esse é o ponto. Uma chave muito poderosa. Espero que vocês tenham sido abençoados com esse devocional de hoje. Se você quiser comprar o livro, tem na descrição. Agradecer ao pastor Jonathan, doutor, a toda a equipe do Divinamente, do Jesuscope, por ter preparado esse material, um material incrível. E se você quiser participar do WhatsApp, nós temos um grupo aí para você ser notificado de quando chegar mensagem nova e receber esses devocionais aí de primeira mão, tá bom? Deus abençoe grandemente sua vida. Compartilhe com um amigo que você sabe que está precisando ouvir essa mensagem, que está precisando aumentar a sua fé, está precisando deixar de duvidar aí e começar a questionar, resolver essas dúvidas, essas questões, né, Rafa? É verdade. É isso? Uhum. Deus abençoe. Tchau. Até amanhã. Um ótimo dia.